Gravação iniciada, Patrícia. Obrigada. Bom, boa tarde novamente, né, aos que permaneceram logados. Nós estamos recebendo mais pessoas aqui para esse segundo diálogo. Sou a Patrícia Castilho, atualmente gerente geral de alimentos, e nós vamos, nesse momento, apresentar os principais resultados da consulta pública 1217 de 2023, que tratou, né, a consulta pública tratou da análise otimizada de petições de avaliação pelo aproveitamento de documentação emitida por autoridade regulatória estrangeira. Nós tivemos aí, né, um período considerável de avaliação das consultas da consulta pública, das contribuições da consulta pública. O objetivo de hoje é que a gente vai apresentar os principais, né, concordâncias, digamos assim, mudanças que nós fizemos, né, ou estamos propondo para o nosso diretor relator para fins, né, de uma instrução normativa, seria a processo final, né, já que a gente passou pela consulta pública. Então, o objetivo de hoje é mostrar as incorporações feitas, né, as motivações e as principais mudanças que nós devemos, né, fazer nesse processo regulatório. Foi um trabalho árduo também, como todos que a gente, né, tem aqui na Gerência Geral de Alimentos, esse também foi um trabalho árduo, que foi muito capitaneado, né, e, enfim, estudado pela Ângela Castro, né, que é a gerente geral substituta da GEALI, com o apoio expressivo, né, da GEALI, de diferentes especialistas, a depender do assunto de petição em que nós estamos aqui, enfim, propondo, né, análises otimizadas. Então, hoje é a apresentação, digamos assim, do resultado de um trabalho que foi bastante completo, no meu ponto de vista, que nós, enfim, tentamos alcançar no máximo, né, as propostas de melhoria desse processo. Inclusive, vocês vão ver que, enfim, nós acatamos um número considerável de sugestões, né, de melhorias. Isso não é muito comum nos processos regulatórios da Anvisa, pelo menos não os que eu já trabalhei, e enfim. Então, assim, foi um resultado realmente, assim, de o máximo de discussão, né, das contribuições que vocês fizeram durante esse processo, né, de consulta pública. Eu vou passar a palavra para a Ângela, que vai fazer a apresentação né, das questões gerais. Só um ponto, vocês receberam, né, a documentação, digamos assim, o relatório, bem como a proposta, e tem alguns pontos que nós ainda vamos, né, ajustar, e que isso vai ser traçado também, apresentado aqui nessa apresentação. Então, igualmente como no primeiro diálogo setorial, nós vamos abrir ao final para perguntas, considerações e questões desse processo de análise otimizada de petições por Reliance. Obrigada. Ângela, por favor. Obrigada, Patrícia. Então, minhas palavras iniciais vão ser de agradecimento. Eu acho que foi um processo de discussão, um processo de consolidação da consulta pública, demonstrou claramente que os participantes se debruçaram sobre o texto, se esforçaram para fazer proposta que pudesse aperfeiçoar o texto regulatório e, principalmente, que fundamentaram as propostas. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Outro aspecto bem válido de se indicar é que houve uma tentativa de consolidação, de acordo, né, de conciliação entre os participantes para fazerem propostas comuns. Então, isso também ajuda bastante o processo de consolidação. Como a Patrícia introduziu, eu entrei para apoiar a GEARI nesse processo, mas eu sou, além de substituta, na verdade, substituta nos escassos prazos, onde a Patrícia tem férias, são escassos, então eu sou principalmente assessora, e como tal, eu entro até a profundidade 3 da discussão. Se a gente avançar, precisar de alguma discussão mais específica sobre os processos de avaliação, eu vou recorrer sem menor constrangimento aos colegas da GEARI que estão acompanhando a discussão. Com relação à dinâmica que eu estou propondo para esse momento, a gente vai começar com a apresentação, porque eu acho importante essa visão geral, esse alinhamento, e nesse momento eu vou falar um pouquinho
de fundamentos para as propostas, né, para as alterações que a gente acabou propondo, e, enfim, e num segundo momento a gente entra com a minuta. É importante indicar que isso não é uma nova CP, né? É um processo de devolutiva do processo da consolidação das contribuições recebidas. E, obviamente, a gente recebeu contribuições que vinham com textos, diferenças de texto, e a gente apresenta uma proposta que consolida essas diferenças, e é por isso oportuno que a gente ouça os participantes, aqueles que estiveram envolvidos, para confirmar se as nossas entregas convergem com as proposições. Só falando um pouquinho, eu já agradeci, né, aos participantes, porque realmente foi um processo com alto grau de maturidade das discussões. As participações, as contribuições que a gente recebeu foram claramente vindas do setor regulado, que são os principais afetados desse processo, e a grande maioria com indicação dos impactos positivos. Eu não vou ser omissa em relação aos impactos negativos, há preocupações também dos participantes em relação à possibilidade de essas regras favorecerem o processo de aproveitamento. Tem preocupações em relação aos requisitos, mas é importante deixar claro que a gente precisa de requisitos, porque para a gente aproveitar e principalmente garantir um tratamento isonômico entre aqueles que não estão submetendo suas avaliações com documentação própria e aqueles que estão aproveitando, a gente tem que adotar requisitos equivalentes. Então, por isso, esses requisitos, eles foram mantidos ao longo da proposta. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Só em termos numéricos, né, foi ao total 17 participantes, sendo 5 empresas e 10 entidades representativas. Os outros são associações internacionais e consultoria, foram classificados como. Bom, a gente tem 174 contribuições. Esse quadro é um quadro que consolida entre os participantes. A gente, na verdade, detalha um pouquinho mais dentro do processo essas contribuições. Foram, no total, 174 contribuições, 76 aceitas, 73 não aceitas e 25 parcialmente aceitas. Se vocês usarem esse gráfico como referência, vocês vão perceber que o âmbito de aplicação e as autoridades regulatórias equivalentes estrangeiras que foram admitidas foram os aspectos de maior interesse dos participantes. Então, acho que tem o microfone aberto. A gente alerta porque, às vezes, a pessoa precisa de fazer alguma comunicação que acaba se tornando pública. Com relação a, como a Patrícia já bem introduziu, aqui eu vou chamar a atenção para as principais modificações, tá? Tem modificações que eu não vou contemplar, porque no tempo que a gente tem de discussão, a gente considerou que elas não eram tão relevantes para o debate, e, enfim, é principalmente isso. No âmbito na abrangência do documento, a gente incluiu, né, eu não estou citando o que já estava previsto, né, a gente incluiu 2 novos tipos de avaliação, que é a avaliação de coadjuvante de tecnologia e especificamente de enzimas como coadjuvante de tecnologia, né? A gente tinha enzimas como ingredientes e agora a gente incorporou também enzimas como coadjuvante de tecnologia. Como sugestão não acatadas, eu destaco. Veio várias contribuições no sentido de separar. Eu acabei cunhando a palavra divórcio na discussão de suplementos alimentares, e vou usar aqui também. Alguns participantes sugeriram o divórcio entre a avaliação de segurança e a avaliação de eficácia. Então, a gente não fez essa separação, são separações no contexto principalmente probióticos e enzimas que são separações dependentes. Então, a gente não fez, entendeu que não era o momento de fazer esse divórcio. Esse divórcio tem outras implicações e a gente precisa de um momento mais maduro para eventualmente dar esse tratamento de separado, né? Em alguns, por exemplo, e vou citar o caso de probiótico, não existe um probiótico que não tenha uma segurança e uma eficácia aprovada. Então, você ter uma segurança admitida sem se falar da eficácia daquele benefício, a gente tem uma série de externalidades em relação às regras vigentes. Outra sugestão foi a inclusão da avaliação de eficácia de alegações plenamente reconhecidas. Eu usei
essa sugestão não acatada para fazer o marketing, porque a 18 prevê que a gente não há necessidade de avaliação no caso das alegações plenamente reconhecidas. Essa era uma questão que sempre retomava na GGALI, e hoje a gente tem um painel, a gente divulgou recentemente um painel com as alegações que são plenamente reconhecidas pela GGALI. Isso para poder dar mais segurança jurídica em relação ao que seriam essas alegações que não precisariam de uma avaliação. E também uma sugestão de avaliação de eficácia separada para suplementos, e a mesma justificativa que a gente já apresentou. Não tem como fazer divórcio entre a segurança e eficácia nesse momento. Bom, em relação às condições para o procedimento otimizado, vocês perceberam que eu saltei o capítulo 2, exatamente porque as contribuições ali a gente não achou extremamente impactantes, e por isso a gente concentrou no capítulo 3, onde a gente recebeu um conjunto bem importante de sugestões. Cenário geral. Não estava muito claro as regras em relação ao aproveitamento, ao uso do sistema simplificado e do sistema ordinário de peticionamento, e a correlação em relação ao uso da decisão da autoridade da área, eu vou usar essa sigla, tá, para facilitar a comunicação, e ao uso da documentação instrutória da área como referência única e como referência complementar. E em linha com as sugestões que a gente recebeu, a gente promoveu uma reorganização dos procedimentos aqui, que eu acho que vai ajudar bastante e vai atender a expectativa dos interessados. Mas antes de falar desse aspecto específico, eu vou falar um pouquinho do artigo 5º. O artigo 5º também traz uma questão extremamente relevante, porque na proposta inicial a gente considerou só a possibilidade de aproveitamento quando tinha o objeto do pedido era idêntico ao objeto avaliado pela área. Vieram sugestões no sentido de alinhar o nosso regulamento, e aí eu vou voltar para um aspecto que eu deveria ter falado inicialmente, que esse regulamento, essa instrução normativa que a gente propõe, ela está regulamentando aspectos de uma RDC geral da Anvisa, que é a 741 de 2022. E essa RDC geral da Anvisa, ela já dá a possibilidade de uso, de aproveitamento da documentação instrutória da área, quando a gente tem objetos que são essencialmente idênticos. Então, em linha com esse dispositivo da RDC geral, alguns proponentes sugeriram que a gente pudesse acatar situações de equivalência. Então, a gente aceitou essas contribuições, só que adotou a terminologia da 741. Outra sugestão que a gente recebeu foi de admitir também uma equivalência em termos de alegação. Então, no texto da alegação, a gente fez uma redação um pouquinho diferente para deixar claro que a alegação proposta não precisa ser a mesma, mas ela tem que refletir o benefício avaliado pela área. Com relação ao critério de admissão da documentação instrutória, a gente recebeu algumas sugestões, e eu vou destacar aqui que a gente manteve a necessidade da Anvisa ter acesso à documentação integral, tá? A gente precisa de ter acesso de todos os fundamentos que levaram às decisões da área. Então, ter acesso a essa documentação, entendeu-se que é uma necessidade, uma premissa básica para aproveitar esse relatório. A gente teve algumas sugestões de que é difícil ter acesso, de fato, em alguns casos, vai exigir que o interessado tenha uma articulação direta com o responsável pelo peticionamento junto à área, mas isso é do processo que vocês sabem da realidade de avaliação de novos, né? Em alguns momentos, a gente precisa de ter acesso a documentações que são documentos proprietários, e aí vai ter que ter uma articulação entre o interessado e o proponente no país estrangeiro
dessa avaliação. Aqui a gente está vivendo o cenário inverso, né, que a gente acabou de discutir na IN de especificação. Enquanto a IN de especificação a gente estava preocupado com ressalvar as questões proprietárias, nesse caso a gente quer utilizar as questões proprietárias. E como a gente está resguardando lá, a gente precisa resguardar aqui também. Como eu disse, uma das principais contribuições que a gente recebeu foi em relação aos procedimentos. Então, a gente usou, na proposta inicial, dois mecanismos para aproveitamento da documentação instrutória. Quando a gente usava, quando o interessado usar a documentação instrutória como referência única, integralmente, como base para a avaliação, a gente sugeria um caminho simplificado. E na proposta de CP, quando havia necessidade de complementação com outros documentos, porque a ARI não abordava todos os aspectos exigidos pela Anvisa, fazendo com que o interessado tivesse que aportar mais dados, nesse caso, a gente sugeria a via ordinária. A gente recebeu muitas sugestões para que a gente tivesse simplificado os dois caminhos, e a gente acatou essas sugestões. Os dois casos serão petição específica, uma via simplificada, uma via específica para esse aproveitamento, quer seja usando a documentação da ARI como referência única ou como referência complementar. Obviamente, a documentação de instrução, ela é um pouquinho diferente, como eu indiquei aqui. No caso da documentação única, a documentação específica vai ter uma petição específica, né? Uma justificativa. No caso de haver equivalência entre os objetos do pedido e da avaliação da área, tem a documentação de instrução geral, a documentação específica, que é basicamente a caracterização do objeto do pedido, lembrando que em algumas situações vão ser equivalentes, e eu preciso dessa caracterização por parte do interessado para poder avaliar aquele que foi avaliado pela ARI e ver se há, de fato, se eles são essencialmente idênticos. E tem a documentação instrutória da ARI. Para caso da documentação de uso da documentação instrutória da área complementar, a gente tem documentos adicionais para serem instruídos no pedido, que é essa documentação suplementar, o que o interessado está suplementando para atender os requisitos da Anvisa, e também uma justificativa, por que ele entende que aquela documentação pode ser aproveitada e quais são os elementos que eu vou aproveitar da documentação da API. Bom, com relação aos aspectos finais das condições, né, definidas na instrução normativa, na decisão da Anvisa não foram aceitas contribuições, porque dentro desse artigo, dentro desse dispositivo legal, foram recebidas contribuições de que a gente fizesse uma triagem, de que a gente pudesse migrar entre a via simplificada e entre a via ordinária. Como eu disse, como a gente colocou os dois tipos de procedimentos dentro de uma mesma petição simplificada, esses pedidos acabaram perdendo o sentido. Também não foi incluído um prazo para análise desses pedidos, porque tem uma regulamentação específica da Anvisa e é dentro dessa regulamentação que ficarão os prazos, né? Em geral, quando a gente modifica, a gente tem que modificar a 743, que define os prazos de análise. E, em razão, aqui acho que é uma notícia que vai atender muito a expectativa dos participantes, principalmente em relação de a gente admitir a FDA como uma das autoridades, a gente colocou uma ressalva, porque é uma característica das avaliações da FDA, de que as decisões da Anvisa podem ser limitadas a determinados fabricantes, recuperando as mesmas condições que já constam da 839, né? Quando os estudos, os dados, provas e estudos estão limitados à especificação desse fabricante. Bom, outra sugestão, a gente tem um requisito na proposta que a gente já recuperou de outras proposições da Anvisa sobre aproveitamento de decisão de autoridade, que quando essa autoridade modifica o teor dessa sua decisão, o interessado tem que nos comunicar. Essa modificação pode ocorrer antes do deferimento ou indeferimento, né? É o que faz sentido, da petição. Nesse caso, entra como aditamento, e se tiver uma alteração depois
de a decisão da Anvisa já ter sido proferida, a gente acatou a sugestão de que fosse por uma petição secundária. Antigamente, na proposta inicial, estava como um procedimento SEI, né, uma documentação SEI, e os participantes sugeriram o uso de peticionamento secundário e a gente acatou. Como esses são esse anexo 1, né, que trata das áreas admitidas, foi o ponto da consulta pública que a gente mais recebeu contribuições, a gente indica aqui que a gente não acatou 18 contribuições, acatou 8 e parcialmente 4. A gente recebeu algumas contribuições repetidas no sentido de admitir as autoridades reguladoras de referência regional. E a gente não acatou sobre o mesmo fundamento, né? Que o escopo de aprovação de reconhecimento dessas autoridades como referência regional está restrito a medicamentos e vacina, então é um escopo diferente. Então, são autoridades que incontestavelmente têm uma gestão, um modelo de gestão altamente maduro. Isso é incontestável. Mas no aspecto específico de avaliação de segurança e eficácia, a gente não tem elementos que determina que há essa equivalência. Então, por isso, a gente não acatou essas proposições. A gente também sugeriu, houve também proposta de inclusão da autoridade da Nova Zelândia, Austrália e também do Canadá para avaliação de aditivos. E a gente não pôde acatar em razão de um dispositivo da norma geral de aditivos que define quais são as referências que a gente aceita, e as referências dessas autoridades não estão aceitas de acordo com a 778. Esse é um tema de tratativas no Mercosul, mas nesse momento a gente não tem condições para poder acatar essas sugestões em razão dessa restrição legal. E acho que outro aspecto que é importante dizer que a gente está dando uma largada no regulamento. Esse é um regulamento que tende a evoluir ao longo dos anos. Então, neste momento, a gente não tem condições, mas isso não quer dizer que mais à frente, inclusive quando a gente tiver alterações nesses restrições da 778, a gente não possa acatar, porque em termos de qualificação da autoridade e em termos de semelhança, equivalência de processos, a gente reconhece que essas autoridades, de fato, poderiam ser admitidas. Com a inclusão de outros assuntos, né, de avaliação, como no caso específico de coadjuvantes e enzimas, a gente incorporou as autoridades que seriam admitidas para esses tipos de avaliação, e aqui eu estou indicando elas. Lembrando, tá, eu não estou... o que eu não citei aqui é que se mantém inalterado em relação ao ACP, eu só estou chamando a atenção aquilo que a gente modificou, que a gente está incorporando nessa nova proposta. E em relação a novos alimentos e novos ingredientes, como eu já havia mencionado, a gente incorporou a FDA como área. Em razão da inclusão também de coadjuvantes de tecnologia e enzimas, a gente teve que fazer alterações, tanto no anexo 3 e no anexo 4. Então, a gente incorporou no anexo 3 quais seriam os documentos que as empresas precisam apresentar. O anexo 3 é basicamente documentação para caracterizar o objeto do pedido, e no anexo 4 a gente incorporou quais seriam os requisitos que precisam conter na documentação instrutória da ARE para que a gente aceite, né, a gente aproveite a documentação em relação à avaliação de coadjuvante de tecnologia e de enzimas como coadjuvante de tecnologia. Esse anexo 3 a gente não acatou 12 proposições, acatou 7 e parcialmente 5, tá? Um ponto que eu queria chamar a atenção, vocês vão ver, na instrução normativa eu tentei marcar em amarelinho para vocês ficar mais fácil identificar o que foi alterado. Então, vocês viram que a identificação e a caracterização de enzimas acabou sofrendo algumas alterações, porque quando a gente reviu para a incorporação de enzimas como coadjuvante de tecnologia, a gente viu a necessidade de melhorar também alguns documentos em relação a enzimas como ingredientes. Bom, documentação que deve constar na documentação instrutória. Como eu disse, a gente teve muitas, assim, várias sugestões, 7, na verdade, de 12, de que a gente suprimisse totalmente o anexo 4.
porque era um anexo que vai, de certa forma, ele é determinante para que a gente aproveite ou não, ou, em outra perspectiva, ele é um obstáculo. Mas ele é um anexo que a gente não poderia abrir a mão dele. Primeiro, porque eu preciso ser consistente, né? Eu preciso saber se aquela autoridade que se propõe a avaliar de acordo com suas normas e regras efetivamente realizou uma avaliação de acordo com essas diretrizes. Então, isso foi uma regra geral para casa e a gente acha que é extremamente coerente que se mantenha nesse texto, né? Então, tanto que o processo decisório da Anvisa é basicamente ver isso, se ela está sendo consistente com aquilo que ela se propõe fazer e se a decisão dela é coerente com toda a documentação que foi aportada. Então, não tem como a gente abrir mão desses requisitos, porque eles são extremamente importantes para que as empresas saibam o que a gente vai fazer a avaliação, né? Porque um processo maduro, ele implica um claro conhecimento dos requisitos que a Anvisa adotará. Garantia de um tratamento isonômico, óbvio. Quando eu avaliar um ingrediente pelo aproveitamento de uma decisão, eu vou observar os mesmos critérios de uma avaliação sustentada por um dossiê de uma empresa. Como eu já disse, né, a importância dos interessados conhecerem os fundamentos da decisão da Anvisa e também saber o que ele vai precisar de suplementar naquela documentação, né? Esse é o anexo 4 da LASP para essa instrução suplementar. E, bom, como eu disse, a gente vai usar muito desses requisitos para fundamentar a nossa decisão. Bom, a gente fez algumas alterações também, porque um dos pressupostos importantes dessa IN, desse procedimento, é que o objeto avaliado seja essencialmente idêntico ao objeto do pedido. E na documentação, a gente reforçou um aspecto que estava embutido na norma, de que a documentação instrutória da autoridade estrangeira tem que caracterizar esse objeto que ela avaliou, para a gente poder traçar esse paralelo. E, obviamente, como eu já disse, a gente tem itens novos que refletem os novos objetos de avaliação que foram incluídos no escopo da proposta. E, para finalizar, eu coloquei algumas informações sobre a transição e próximos passos. Inicialmente, no texto que foi originalmente para vocês, a gente tinha falado que não ia colocar regras de transição, mas depois, numa discussão interna, porque, e aí eu vou fazer um novo parêntese, essa proposta que a gente está apresentando para vocês, ela tem a essência e mérito daquilo que a gente vai defender nos estágios subsequentes. Mas esse texto ele não é um texto inacabado, né? A gente está dentro de um processo de discussão, mesmo que em estágio final. Então, esse ponto, por exemplo, é reflexo dessa discussão. Então, quando a gente fez uma avaliação, principalmente sobre aspectos de segurança jurídica, a gente entendeu que, apesar da proposta inicial não ter regras de transição, que era importante trazer regras de transição, e eu vou apresentar daqui a pouco as regras de transição que a gente propôs. Essa proposta tem um vacatio legis pequeno, de 30 dias. Por que tão pequeno? Isso vai impor para a gente a corda no nosso pescoço mesmo, porque a gente tem uma série de procedimentos administrativos para fazer, mas a gente está corrigindo com essa edição normativa uma lacuna que a gente tem. Hoje a gente tem assuntos simplificados apenas para 2 tipos de avaliação, que é aditivos e novos, e a gente acha que é importante que os outros assuntos de petição também tenham a alternativa de uso dessa via administrativa. Depois de essa proposta, depois de passar por esse diálogo, a gente fazer eventuais aperfeiçoamentos, que eu espero que sejam pequenos. A gente vai instruir o processo, tanto com o relatório e a proposta fechada, e encaminhar para o relator, que segue os ritos finais de aprovação de uma minuta, né, na Anvisa. Acho que vocês, senhores, conhecem bem. Essencialmente é essa a minha apresentação. Agora eu vou voltar para o texto da IN, porque nessa apresentação, eu não peguei textualmente
as nossas alterações, mas os senhores já tiveram acesso a elas e a gente vai abrir a palavra, capítulo por capítulo, para que possam comentar se as alterações que a gente incorporou refletiram as contribuições que foram recebidas. Eu preciso reforçar aqui que a gente não está abrindo uma nova CP, a gente nem tem competência para isso. A gente simplesmente está abrindo os textos para saber se essa análise foi coerente, está dentro do esperado e do que foi fundamentado pelos senhores. Então, agora eu vou suspender a apresentação e vou compartilhar a proposta de N, abrindo capítulo em capítulo para que os senhores façam comentários. Desculpa, desculpa a falta de elegância. Eu não tenho hábito de diálogos setoriais, eu não sei se as colegas da GEAR e minha chefe querem fazer alguma complementação. No momento não, Ângela, só organizar então a questão das mãos, né? Enfim, eu acho que num primeiro momento, como a Ângela sugeriu, né, passar capítulo a capítulo. Então, lá o capítulo 1, se não tivermos manifestação, passamos para o 2, assim, subsequentemente, e depois a gente abre para as questões gerais, enfim, dúvidas gerais. Pode ser assim? Então, para o capítulo 1, temos inscritos. Aparentemente não, Ângela, pode ir para o próximo. Capítulo 2. Também não. Capítulo 3. Também não temos manifestação. Uma, você mesma levantou a mão. Então, bora lá, bora lá. Não, também temos Daniela, tomei, então de repente a gente dá oportunidade para Daniela primeiro, Ângela, pode ser? Daniela, por favor. Não, então, capítulo 3, Ângela, que você falou daquela... Ai, desculpa, boa tarde, Ângela, eu já tinha dado boa tarde para os demais. Achei que... Desculpa. Obrigada pela apresentação. A dúvida aqui, no capítulo 3, a alegação proposta, é nesse ponto que você falou, né, da alegação que tinha que ser a mesma na consulta pública, e acho que a gente se manifestou quanto a isso, né, de que a alegação proposta reflete precisamente o benefício avaliado ou a alegação aprovada pela ARI, se aplicável. Isso aqui esse é o texto que dá a oportunidade de, se a alegação aprovada pela ARI for diferente, mas para o mesmo benefício, esse é o Isso. entendimento, então. Isso. Então, textualmente, a alegação ela pode ser diferente, mas ela tem que refletir precisamente o benefício que foi avaliado pela área. Então, isso Então, permite a dar alegação uma... a gente vai propor uma alegação que vai refletir precisamente o benefício avaliado ou a alegação aprovada. Isso. Tá bom. Então, ok. Você toma para mim? Você tinha levantado a mão também? Era para colocar este ponto específico? Era para a alteração que a gente fez em relação à minuta que vocês receberam. Porque, como eu mencionei, a gente tinha o item de comunicação que define a responsabilidade do interessado comunicar à Anvisa eventuais alterações em relação à decisão proferida pela área. Antigamente, estava imediatamente, a gente recebeu contribuições dos interessados, né, dos participantes dessa consulta pública, de que imediatamente ele impõe, às vezes, uma obrigação muito difícil, e aí a gente condicionou que fosse imediatamente, no caso de haver risco, né? É incontestável esse aspecto. Se tem risco, a gente precisa de fazer uma comunicação pronta, né? De que houve alterações. E na proposta que vocês receberam, estava tão logo possível nos demais casos. E nas nossas discussões, a gente acha que objetividade é um dos valores da regulação. Então, a gente alterou tão logo possível por até 120 dias, que é um prazo razoável, um prazo que o setor já está bem acomodado pelo setor em razão das exigências técnicas, enfim.
Essa foi a alteração em relação à proposição que vocês receberam. Esse não é uma alteração, é uma decorrência das alterações recebidas na CP, porque na CP a gente recebeu críticas, mas a gente não recebeu propostas específicas. Ô, Ângela, deixa eu só voltar. É porque essa palavra. Angela, desculpa rapidinho, Só um Daniela. minuto. Me perdoa, me perdoa. Estão pedindo para aumentar um pouquinho o texto no chat. Desculpa, Daniela. Imagina. Ângela, é só uma. Eu estou com uma pulga atrás da orelha com essa palavra precisamente, porque eu não sei se a ideia, eu não sei se essa ideia veio da manifestação que a gente mandou, mas é porque às vezes você pode ter uma autoridade estrangeira que ainda nem está aqui, por exemplo, a canadense, que a gente também pediu para colocar, mas não foi acatada, tudo bem, mas se um dia ela vier, que ela pode avaliar uma série de evidências científicas em relação a um benefício e acabar aprovando uma alegação até eventualmente mais terapêutica, vamos dizer assim, e que a gente pode aqui no Brasil fazer uma adaptação dessa alegação para a legislação de alimentos, enfim, a gente ainda tem um longo caminho aí com as alegações, mas essa palavra precisamente, eu não sei, eu entendo o que está colocado aqui, mas eu não sei se no futuro não vai ficar assim, não, a alegação não reflete precisamente o benefício avaliado, porque aquela autoridade avaliou o benefício com um foco mais, não sei, terapêutico ou alguma coisa assim, mas só para ficar aí, não sei, eu sei que, não sei, essa palavra precisamente que me chamou a atenção, porque fica muito vinculado, parece que entende minha preocupação? Porque se foi acatado para que, sim, entendemos, ela pode de fato não ter o mesmo texto de alegação, mas eu não sei se o benefício, às vezes, ela validou que a ARI pode validar uma evidência científica como robusta, suficiente para comprovar determinada coisa, mas não ser precisamente a mesma coisa. Olha, eu vou fazer uma consideração inicial, mas eu vou deixar que os colegas da GEARI complemente. Eu acho que é super importante esse precisamente, sabe, Daniela, até por esses aspectos, porque não tem como extrapolar benefícios, né? Se a ARI fez toda uma avaliação em relação a determinado benefício, foram aportados dados daquele benefício, a gente não teria como extrapolar uma alegação para um benefício, uma alegação de um benefício distinto. Nesse caso, você pode até aproveitar toda a documentação e submeter um novo processo de avaliação, ajustando para o contexto brasileiro, né? Porque aquele benefício terapêutico não poderia ser aplicável para uma alegação aqui, mas aproveitar a decisão, ele começa a abrir um precedente que eu acho que é um precedente de bastante risco. Então, sob a perspectiva da regulação, acho que é importante a gente preservar essa precisão por inúmeros aspectos. Óbvio que a gente está entrando num território novo. Então, toda vez, isso é muito comum da regulação, né? Toda vez que a gente começa a transitar num território novo, a tendência da gente é ser bastante cauteloso. E pode ser que o caminho mostre que a gente tem possibilidades de usar um termo um pouquinho menos preciso. Mas eu acho que no contexto atual eu não consigo ver essa possibilidade, mas eu vou deixar com os colegas da GEARI para eventuais complementos. Ângela, sobe um pouquinho, põe onde está essa parte. Eu não sei se Carol quer comentar, mas assim, tem que ser daquele benefício avaliado. Nós podemos ter diferença no wording da alegação, até porque nós temos alguma simetria regulatória, mas os desfechos têm que refletir aquilo. Por isso que tem o precisamente ali, né? Sim, é isso mesmo. Ou é desculpa. precisamente a alegação aprovada pela área, e eu entendo que se for uma alegação do tipo terapêutica, igual o Canadá aprova, a gente não aprovaria, né? Porque a gente tem várias proibições.
Então, não dá para ser uma alegação precisamente como aprovada pela área, mas tem que refletir precisamente o benefício avaliado. Isso aí Se vamos, não tem como mudar. A alegação, ela traduz o benefício que foi tá, observado, né? A é, alegação é a tradução do benefício, então não tem como tirar não, isso porque eu penso assim, precisamente. vamos pensar em algo que diminui o nível de colesterol. A alegação, o benefício que foi levado em conta pela ARI foi o benefício para saúde cardiovascular, não sei, alguma coisa assim. E eu posso eventualmente pedir essa avaliação dizendo, querendo uma alegação só de um benefício de diminuição do colesterol. Vocês vão, aí, isso não é Aí, precisamente o Daniela, mesmo benefício, mas isso é está uma vinculado. discussão. Não, essa discussão a gente tem que ir além, porque isso Tá? aí é uma confusão que vocês têm entre o que é mecanismo e o que é benefício, né? Assim, às vezes vocês querem trazer na proposta da alegação não um benefício, mas o mecanismo que aquela substância está fazendo. Ele pode diminuir colesterol, mas essa diminuição é suficiente para ter um benefício? Qual benefício? Né? Então, essa discussão a gente pode fazer depois, mas do que seria alegação funcional, do que seria alegação de Não, saúde, ok, e o vamos, que deve ter. sem problema, tá ok, tá claro. Obrigada. Fica como reflexão, né, Daniela, mas com relação aos casos, né, que nós vamos conseguir fazer esse tipo de adaptação, né? Então, vão ter situações, né, que já claramente a gente tem colocado aqui que essa transposição do benefício terapêutico para, né, o benefício alimentar não vai ser possível, mas em outras situações pode ser que sim, pode ser que não, então isso é processo de amadurecimento, como a Angela falou, que de repente, assim, futuramente a gente pode até pensar em uma outra terminologia, mas a ideia é que reflita, né, o benefício aprovado, os desfechos, os estudos que foram apresentados pela autoridade regulatória, né? Então, assim, ele tem que ter essa correlação mais imediata, digamos assim, não precisa o imediato, é preciso que a gente tenha essa correlação, tá bom? Ok, ficou claro, obrigada. Obrigada, Daniela. Agora a gente vai para o capítulo 4, é isso? 4, temos sugestões ou Eu vou fazer, intervenções. vou fazer só um prólogo, porque esse capítulo 4 foi a alteração que a gente fez recente, pós a proposta que vocês receberam, e a redação atual, ela consta uma regra de transição, que é a possibilidade de se exarar uma exigência naquelas petições que foram protocoladas antes, né, da vigência dessa instrução normativa, para que haja uma adequação da instrução documental. Como eu disse, assim, os textos eles podem ser aperfeiçoados. Essa é uma tendência que se ocorra nessa fase final do processo regulatório, mas a gente sempre vai tentar preservar o mérito, tá? E quando houver, em geral, a GGAL, quando há alterações que impliquem alteração de mérito e que houver impacto, a gente pode pensar em estabelecer um outro diálogo, mas, em geral, nesse momento do processo de discussão, as alterações não geram alterações de mérito, são pouco impactantes. Mas é só ressalvando para vocês que essa pode não ser a redação final, mas esse é o mecanismo que a gente está propondo para essa regra de transição, que é exigência. E a gente fez exigência principalmente porque são poucos assuntos de petição, né, que a gente tem protocolados atualmente. Então, criar mecanismos de aditamento, notificação, é muito oneroso para a gente e a gente sabe que o tempo nosso é precioso tanto para a gente quanto para o setor regulado. Temos considerações aqui com relação ao capítulo 4. Ana Luísa levantou a mão. Oi, Ângela, boa tarde, obrigada pela apresentação. Essa parte que é nova, né? Então me veio a dúvida aqui em relação a essa alteração da previsão da exigência. Isso é considerando os que estão na fila aguardando ou os que também pode atingir também os que já foram aprovados anteriormente em relação a esse uso dessa assunto de petição, do aproveitamento?
Não, isso alcança quem não teve uma decisão Quem tá ainda na da fila. Anvisa, quem está na fila. Tá ótimo. E as Obrigada. E petições fico simplificadas antes da vigência, tá? No antes da artigo vigência, 10º, tá. antes da Tá. vigência. É porque em outros, né, no caso das novas, né, teve tanta mudança em relação a essa questão, eu fiquei agora, eu falei, deixa eu aproveitar a oportunidade para esclarecer. Tá ótimo. E obrigada aí pelas considerações, porque realmente foi bem abrangente, né? Acho que bastante coisa entrou, do que foi solicitado, isso é muito bom. Obrigada. Obrigada, Luísa. Como a Ângela explicou, né, no processo, né, de novos alimentos, novos ingredientes, nós fizemos todo um procedimento, né, de aditamento, enfim, e foi entendido que para esses processos, considerando que a abrangência do que está na fila são somente para esses 2 assuntos de petição, e esses 2 assuntos de petição até, enfim, no momento em que essa norma entrar em vigor, pode ser que a gente tenha um quantitativo ainda menor, ou equivalente, ou superior, ou seja, muito, enfim, diferente do contexto de novos alimentos, novos ingredientes, que a gente sabia que para todas as petições ia ser necessário, né, a atualização da documentação. Entendemos que aqui era mais para preservar e deixar claro que as petições que estão, né, estarão na fila no momento que entrar em vigor esta normativa, que poderá ser objeto de exigência os assuntos, né, aqui estabelecidos nesse artigo, tá bom? Para trazer clareza, né, e uma certa transitoriedade para esse processo. Ângelo, pode continuar. O anexo 1 teve um ponto que eu não chamei a atenção, que a gente recebeu pedidos para a inclusão da FDA para novos alimentos e novos ingredientes. Eu não quero deixar vocês tontos, eu estou tentando achar aqui os dispositivos, e a gente incluiu a FDA também para probióticos e enzimas, que, apesar de não ter sido proposto pelos participantes, em termos de fundamentação, a gente entendeu que seriam aplicáveis também para probióticos e enzimas. E tem uma questão super importante, tá? Para probióticos e enzimas, a gente vai fazer o aproveitamento da avaliação de segurança, principalmente, né? E, nesse caso, necessariamente, caso a FDA não tenha aprovado, né, uma alegação, o interessado vai ter que suplementar com a documentação em relação à eficácia, né? Esse é um aspecto que precisam ficar bastante atentos em relação a probióticos e enzimas, porque no nosso caso, nas regras brasileiras, eles estão condicionados a ter uma aprovação de eficácia. Podemos passar? Sim, não temos inscritos aqui para o anexo 1. Anexo 2. Pode passar. Anexo 3. Honestamente, eu estou me sentindo que nem conferência do gabarito do Enem da minha filha. Tô passando. Olha, Fui Suzy levantou a mão. Tem a palavra, Suzy. Desculpa. Suzy Richter, Lapa da Legale. Eu tenho uma dúvida em relação aos itens 1.3, 2.3 e 3.3 do anexo 3, que solicita a descrição detalhada do processo de fabricação do aditivo, do coadjuvante e das enzimas. E a minha dúvida é se isso também deve ser apresentado nos processos de extensão de uso, quando esses aditivos, essas substâncias já tiveram uma aprovação prévia da Anvisa. Porque se é uma inclusão, você precisa realmente apresentar o processo de fabricação. Mas no caso de uma extensão de uso de um aditivo, de um coadjuvante, por que seria necessário apresentar o processo de fabricação desse aditivo? Então, uma extensão de uso,
eu entendo que na maior parte das vezes você nem precisaria fazer esse aproveitamento da autoridade, porque você teria que fazer uma avaliação de exposição para saber se aquelas novas categorias que você está pedindo a inclusão, o quanto que elas impactam na ida ou não, né? E a, e a e a dieta de uma autoridade é diferente daqui, né? Sim. Então, assim, de qualquer maneira, tudo isso você tem um determinado momento que você tem que fazer uma customização disso para a nossa realidade, né? Então, assim, você pode ter um aproveitamento que seja parcial. Então, é lógico que se você vai fazer uma extensão de uso e já está aprovado, você não vai trazer, né, todos os elementos, mas você vai trazer aqueles que são importantes para aquela aprovação. Então, você vai trazer a ida que foi derivada pelas autoridades e fazer a avaliação de disposição com a nova inclusão. Se é uma função tecnológica diferente, que você está querendo aprovar, por exemplo, você tem uma função preditiva e está querendo aprovar outra função, tem que trazer a fundamentação para essa nova função, que realmente, né, tem essa função no alimento. E alguma justificativa em relação a isso. Então, assim, na realidade, isso aí é uma lista geral do que você vai fazer, mas você tem uma customização em cima da solicitação. Hoje, de qualquer forma, em todas as nossas normas, a gente tem o entendimento que qualquer um dos itens que você não apresente, se tem um racional para não apresentação, isso é aceito, tá? Ok, é que no guia de solicitação de extensão de uso, quando há extensão de uso de um aditivo já previsto, é indicado o que não há necessidade de apresentar. E, então, isso dá maior clareza ao processo que o peticionante irá realizar. Então, talvez uma sugestão talvez no manual ou em algum lugar, prever essas condições para que se siga e apresente todas as informações necessárias. Sua Ok. contribuição é extremamente válida, Suzy, porque, na verdade, quando a gente foi para a CP, estava apenas a avaliação de aditivos. E aí, no processo de contribuição, foi sugerido que colocasse inclusão e exclusão. E talvez, ao fazer essa alteração, a gente deveria ter se refletido sobre o impacto dela em relação ao anexo. Então, é super importante a sua reflexão. Obrigada, Obrigada. Suzy. Vamos para o seguinte. Pode ir para o próximo, Anjo. Anexo 4. Temos contribuição. Ninguém levantou a mão. Pode passar. Finalizou. Anderson. Agora eu vou abrir para questões, enfim, ou perguntas de cunho geral. Ou comentários, enfim, que vocês entendam que é relevante que faça nesse momento. Acredito que todos estão cansados. 2 diálogos no mesmo dia. Não, só porque eu falei já movimentou, enfim, as participações aqui. Suzy? Eu vou falar de novo. No anexo 2, no item 3.1, é solicitado que o... Só um minutinho para Tá bom. a gente compartilhar novamente. Anexo 2. Item 3.1.
Caso o peticionante seja uma consultoria ou associação do setor produtivo, identificar as empresas fabricantes do ingrediente ou do produto representadas, com razão social, endereço, CNPJ, e-mail, e anexar o termo de responsabilidade devidamente assinado pelo responsável legal, do fabricante ou da empresa peticionante. Bom, eu vou responder, mas vou pedir a ajuda dos colegas, porque esse item ele é resgatado dos sistemas de peticionamento. Então, aqui a gente reflete documentos que são padrão do sistema de peticionamento. E eu imaginei que era o representante legal da empresa, mas que está peticionando, do interessado. Mas eu peço aos colegas da GEAR para confirmar ou não. É de quem está peticionando. Obrigada. Obrigada, Suzy. De repente, a gente pode deixar mais claro, né, no 3.1, para que fique assertivo. Andrés? Andrés, nós não estamos te ouvindo ainda. Parece que está desmutado, mas ainda não escutamos. Agora, conseguem me ouvir? Sim. Consegui. Boa tarde, muito obrigado pelo diálogo. Eu só queria complementar o que estavam a falar da extensão de uso de aditivos, que não seja só considerado para os aditivos mesmo, né? Também que seja considerado tanto para os coadjuvantes quanto para as enzimas, né? Que também, às vezes, a gente tem solicitações só de extensão de uso, e pelo menos no marco regulatório atual das enzimas, é um processo moroso a extensão de uso, porque a gente tem que apresentar mais coisas do que a gente precisa, porque não tem um caso específico. Então, se a gente tivesse um caso aqui, seria de muita ajuda. Ok, obrigada. Andrés, acredito que assim, será refletido para os demais assuntos também, não só para aditivos, tá? Eliane? Ótimo, muito obrigado. Eliane? Boa tarde. Voltando no item do anexo 2, item 3.1, eu não consegui entender o termo de responsabilidade, né, assinado pelo responsável legal. Eu entendi que é pelo peticionante, ou seja, pela consultoria ou associação? É isso? Isso, o responsável pelo Pelo peticionamento. Se é uma peticionamento. consultoria, é o responsável legal da consultoria. Mas É o responsável por quem está aplicando a documentação da Anvisa. É porque responsável legal eu já entendo outra coisa, né? O responsável legal pela empresa, né? Eu entendo. Sim, a empresa responsável pelo peticionamento. Nesse Como eu caso, a gente vai deixar claro. Tá. Ah, tá bom. Agora é que eu entendi. Obrigada, Patrícia. Nada, a gente vai ter que deixar mais claro que não ficou assertivo, né? Para mais de uma pessoa, então a gente vai precisar deixar bem claro. Bom, mais pessoas para considerações gerais? Ou dúvidas? Só para ter uma ideia dos que estão aqui, quantos tiveram oportunidade de ler previamente, né, o documento que nós encaminhamos, só para a gente ter uma noção aqui de... Devem levantar a mão, agradeço. Onde vai essas mãos? Pelo menos. Está contando só até o 20 para mim, mas enfim. Um número considerável de pessoas tiveram aqui, né, 25, 23, então, baixando, levantando, mas tiveram acesso, né, previamente à minuta, então esse foi um processo que nós entendemos que era preciso, né, considerando que estamos em estágios finais de amadurecimento no âmbito da Gerência Geral de Alimentos, né, apresentar, né, o contexto das propostas, né, que estão
avançando, digamos assim. Agora podem baixar as mãos, porque de repente ainda alguém levantar a mão nesses últimos minutos. Então, nesse processo, né, de amadurecimento dessa proposta, como eu disse inicialmente, foi bastante discutido internamente, foi um processo que foi dado uma atenção significativa pelos especialistas da GEARI, na tentativa de identificar as melhores práticas e possibilidades de aproveitamento, né, considerando, enfim, as aprovações em outras autoridades que consideramos de referência. Ângela trouxe aqui alguns aspectos dos quais, no momento, não podemos admitir para aditivos, né, duas das autoridades, não pelas questões, né, técnicas e de equivalência que entendemos que temos, mas que tem processos outros, né, que precisariam avançar para que a gente pudesse também considerar. A partir dos diálogos aqui, né, eu entendo que certamente são processos, né, ainda que a gente precisa, com o tempo, amadurecer, né, mas nós entendemos que é um start considerável para um conjunto de petições ter essa possibilidade de aproveitamento de análise, né, então é uma solicitação, digamos assim, da casa, né, da Anvisa, em que as áreas trabalhem com essas alternativas, né, de aproveitamento de análise, respeitadas, obviamente, a equivalência, né, respeitadas os dispositivos da norma geral da Anvisa, né, que é a 741, e, enfim, e dentro das possibilidades do que temos, né, nós entendemos que nós estrangulamos, digamos assim, o máximo das possibilidades, considerando as diferenças, divergências ou posições que muitas vezes temos com relação a diferentes até entendimentos, às vezes, de categorização por parte de outras autoridades, mas dentro de todas essas perspectivas e complexidades que sabemos que há para diferentes tipos ali de peticionamento, nós tentamos, né, buscar a melhor convergência e discussão com a área técnica, do qual eu agradeço já também aqui imensamente nesse exercício, né, de, enfim, entender e buscar, né, as possibilidades, né, mais reais, digamos assim, do processo como estamos, né, hoje. Então, eu enxergo como um grande avanço, né, questões pontualíssimas, digamos assim, entendo que merece, né, até porque a gente já tem um certo amadurecimento com as petições, né, de novos alimentos, novos ingredientes e, mais recentemente, com aditivos, né, enfim, e certamente para os outros assuntos a gente vai, né, com os casos concretos, enfim, o recebimento, né, e até essas discussões mais aprofundadas com relação a não ser exatamente o mesmo ingrediente ou exatamente o mesmo benefício, né, mas esses são pontos que provavelmente a gente vai ter que trabalhar depois com orientações, com discussões mais específicas, a partir dos casos que nós vamos receber a partir do momento que essa norma tenha vigência. Então, eu queria primeiro colocar esse ponto e 3 pessoas levantaram as mãos e após essas 3 pessoas, nós devemos provavelmente encerrar aqui, enfim, com as considerações gerais dos principais envolvidos, tá bom? Então, primeira pessoa, Cristina. Cristina, está com a palavra? Bom, então vou passar para Flávia Marmerola. Flávia. E abaixar a mão. Ok. Então, Daniela, tomei? Oi, desculpa, eu não sei se já foi falado, porque caiu o mundo aqui no nosso bairro, todo mundo caiu da reunião. Mas assim, só para confirmar, essas petições otimizadas, elas não são passíveis de exigência, certo? Só naqueles casos em que são a transição. No geral, não seria o caso de exigência. Ô, Daniela, perdão, Patrícia.
Pode falar, Lígia, depois eu Não, é porque, na realidade, eu acho que isso entra dentro daquele aspecto que a Patrícia falou que nós vamos aprender com esse processo, porque na realidade aquelas petições simplificadas era cara crachá, era essa a ideia dela. Então agora você já tem um aprofundamento da avaliação, né? Você tem um aproveitamento total, você tem um aproveitamento parcial, você tem que customizar as coisas, né? Então eu acredito que para frente, possivelmente a gente vai ter que fazer alguma exigência para alinhamento, mas esse é um processo que nós ainda vamos aprender e vamos conversar com vocês no caminho. Tá. O que tem nas disposições transitórias é o seguinte, porque hoje nós temos uma lista grande de documento que é necessário de informação que seja apresentado. E que não é nosso, mas que está lá na norma da Anvisa, que falta de documentação é indeferimento sumário, né? Quer dizer, não tem documentação, então, considerando que a norma foi publicada e que a gente teve uma mudança de entendimento, que pode ser que precise aportar mais documentos, então esses que hoje estão na fila, eles não seria injusto se a gente aplicasse essa questão da falta de documento, tá? Mas assim, nós não temos definido ainda a questão do indeferimento sumário para frente sem exigência, tá? Tá bom. Ok, acho que Quer era ver isso só. só uma complementação, Daniela, com relação. Você ia fazer outra pergunta? Não, eu ia falar só da. Não, porque daí eu ia pensar, se ela não tem exigência, quando eu tenho a documentação instrutória como complementar, eu fico pensando qual seria a diferença entre eu aplicar a 4109 e usar a opinião da ARI como uma referência de uma evidência, ou ir pelo caminho de aproveitamento, né? Então, como que eu vou definir qual que eu vou? Ah, porque esse aqui talvez não tenha exigência, mas enfim, agora eu acho que é muito melhor talvez seguir mesmo pelo procedimento otimizado. Era essa a minha. Eu fiquei com essa dúvida, né? Tipo, porque nesse caso eu poderia optar por uma das duas, né? Me parece que é isso. Exatamente. Tá. É só um ponto, então, deixando muito claro que o emitir a exigência ou não emitir a exigência a partir da publicação e vigência da norma para as petições que serão protocoladas após a vigência da norma, quem estabelece e vai estabelecer essas regras é a RDC, se não me engano, 204, que estabelece a questão de prazos, exigência, etc. e tal. Então, fica a critério administrativo, digamos assim, nosso, entender, olha só, você já tem todas as regras claras, estabelecidas no regulamento. Olha, faltou tal, a empresa não apresentou a informação XYZ e não apresentou justificativa, ou seja, é claramente ausência de documentação. Quando é claramente ausência de documentação, nós podemos continuar com esse procedimento, como a Lígia falou, hoje, ele está muito mais simplificado. Então, realmente, assim, eu tenho ou não tenho. Então, não tem por que a gente fazer exigência para esse tipo de petição. E esse é um fluxo que a gente estabelece para essas petições mais simples. Para frente, digamos assim, vai depender igualmente do procedimento, como vai estar estabelecido e como ele vai estar sendo usufruído, digamos assim, pelo setor produtivo. Obviamente que se continuar com questões de que não sejam apresentadas a documentação que está claramente estabelecida no regulamento, é indeferimento sem exigência, mas isso não é a norma que vai estabelecer isso. Ali está como uma regras finais, dando clareza para que as empresas já entenderem que as petições que estiverem na fila no momento de vigência dessa norma, dessa instrução normativa, será passível, poderá ser exigido de acordo com a nova regra. É como se fosse um retroagir para aquelas petições que estarão na fila. Tá? Mas é um ponto, só aproveitando, a gente entende que não necessariamente haverá a necessidade da exigência, porque, principalmente para o assunto de novos alimentos, novos ingredientes que as empresas têm solicitado mais, né, enfim, mas
já até diminuiu um pouco e nós estamos com poucas petições na fila, o checklist está muito praticamente igual ao que está sendo pedido aqui e estabelecido aqui. Então, muito provavelmente não será preciso fazer essa exigência, porque já está refletido. E poderá, é nosso critério, é critério da Anvisa, porque ainda com a petição que estiver lá, se estiver insuficiente, de acordo com o que está estabelecido, inclusive por regras, né, estabelecidas e claras de checklist, por exemplo, ainda assim nós podemos continuar fazendo o indeferimento sem exigência, tá? É só clareza, tá? E só um último ponto, a Ângela quer falar sobre isso. Tá. Esse aspecto sobre os pedidos, procedimento otimizado que precisaram de complementação, foi bem refletido por a gente. Por quê? Assim, a gente adotou a via ordinária exatamente por isso, porque pode ser que o aproveitamento é tão pequeno que se aproxima de um pedido ordinário. E até nos CPs veio a sugestão se 50%, se 60%, e era muito difícil estabelecer um corte. Então, a gente entendeu que poderia ser simplificado, mas separou os dois pacotes. Em princípio, a gente vai ter um simplificado, um tipo de petição para aproveitamento integral da decisão da área, e um que exige complementação. Eles serão separados porque são situações distintas. E, além de essa separação, a gente também pediu para a empresa apresentar justificativa sobre a razoabilidade de você usar a decisão da área, até para fazer uma reflexão, né? Se aquele caminho é de fato o caminho mais adequado, se eu não deveria adotar o caminho da ordinária, porque eu estou aproveitando muito pouco. E a segunda documentação que a gente pediu é a identificação dos elementos, né? Que eu estou complementando. Então, a gente deu esse voto, fez essa concessão desse caminho para o setor como um voto de confiança, mas é super importante que o setor faça reflexão sobre a razoabilidade de usar uma via simplificada nesse caso de aproveitamento parcial. Ou se usa como ordinária e usa a decisão da ARE como uma referência para o processo decisório. Sim. E aí, a última questão é que, quando a gente está falando de novos ingredientes, principalmente, quando a gente fala do EFSA, que é a ARE para essa petição, eles não tratam de finalidade de uso. E isso é algo que tem nas nossas exigências, né, nos checklist. Então, eu estou entendendo que essa é sempre uma informação suplementar. Mesmo que eu vá pelo caminho de aproveitamento de 100% da ARE, eu ainda vou ter que complementar com finalidade de uso. Por exemplo, quando não é um nutriente, que aí, ok, o nutriente fica muito claro qual é a finalidade de uso, mas no caso das bioativas, né, extratos, eu vou ter sempre essa complementação. Porque eles não falam em finalidade de uso, eles só focam na segurança, independente de alegação ou não, né? Mesmo quando não tem alegação, isso não é um tópico, nem para o FDA e nem para o EFSA, é só segurança. E a gente tem essa diferença. A finalidade de uso, ela aparece na documentação específica de instrução, né, que a empresa tem que apresentar, no anexo 3. Lembrando que o anexo 3... de ir pelo caminho 100%. Não impede. Não impede, porque a gente reconhece que tem determinados aspectos da decisão que são características nossas, e essas documentações a gente pede dentro do anexo 3. Tá ótimo. Obrigada, gente. Obrigada, Daniela. Quando traz os casos concretos e como se aplica, realmente dá maior clareza. Então, obrigada por você ter trazido objetivamente alguns casos, né, para a gente e todos aqui refletir. Bom, eu não vejo... Deixa eu ver se tem mais mãos levantadas. Não. Gostaria, Ângela, fazer considerações finais. Lígia. Eu queria agradecer primeiro a equipe, né? E segundo, e principalmente a Ângela, né? Que deu conta de trabalhar, né, num assunto que é difícil, complexo, né? E juntando assim tantos interesses, né? E pontos de vista diferentes. Então, assim, realmente, Ângela, muito obrigada pelo trabalho.
Obrigada, Lígia. Ângela? Eu, na verdade, só tenho a agradecer à equipe da GEARE, que foi extremamente solícita e aberta. Foi um processo de tensionamento, porque, às vezes, como assessora, eu tive mais facilidade de acolher as propostas e apresentar dentro da GEARE as sugestões. E eu cresci muito nesse processo, né? Acho que é a acolhida da GEARE, a capacidade da gente crescer juntos com as sugestões do setor e trazer como resultado uma proposta que eu acho que reflete melhor as expectativas e potencialidades do uso, eu acho que foi um resultado que é engrandecedor para todo mundo. Então, só gratidão. Obrigada, gente. Obrigada, Lígia, Ângela e todos os especialistas, né, que foram muitas mãos, né, que foram aí, enfim, coordenadas pela Ângela. Então, agradecer imensamente também as contribuições que, assim, né, realmente a gente viu que foi um processo que foi amadurecido durante o processo de consulta pública, né, isso também nos traz bastante tranquilidade que o processo de consulta pública é um momento que a gente pode, de fato, aprimorar o nosso, enfim, a nossa primeira proposta, né? Então, agradeço muito a todos que participaram, a todos os comentários aqui, que ainda que tenham alguns pontos que a gente tem arestas, né, a trabalhar, né, conjuntamente, futuramente, agradecer fortemente, né, a todos que continuam, digamos assim, empenhados, né, em apresentar propostas, né, com embasamento técnico e que, de fato, foram muito trabalhadas durante esses últimos meses, né, tanto pela Ângela quanto pelas especialistas responsáveis por, assim, mais responsáveis, digamos assim, por cada um dos assuntos. Então, muito obrigada. Os próximos passos, realmente a gente, né, terminar a consolidação mesmo do relatório. Vocês já receberam provavelmente o quase tudo, né, que seria o enviado, digamos assim, para o nosso diretor relator desse processo. Ajustes ainda pontuais, acredito que algumas questões que foram colocadas aqui, a gente também vai olhar atentamente, de repente, algum ponto no chat que, de repente, mereça a nossa atenção e, de repente, observação. Então, alguns ajustes ainda pode ser necessário, né, para que a gente avance com esse processo, mas como a Ângela falou, em termos de mérito, o que, enfim, foi apresentado previamente para vocês e o que a gente está apresentando nesse diálogo, eu vejo que muda muito pouco, né, com relação ao após-diálogo, mas se houver, né, no processo de ainda, antes de encaminhar, né, para o diretor relator, ou se o diretor relator entender que é preciso ainda fazer um contexto maior de discussão, pode ser que a gente tenha outros passos antes, né, de realmente ser colocado para fins de deliberação pelo diretor relator para a diretoria colegiada. Então, dentro desse processo de transparência que a gente vem trabalhando cada vez mais, né, e a GGALI é expert nisso, né, sempre com muita transparência em todos os processos regulatórios, que eu agradeço bastante a atenção de todos vocês, e essa tarde que foi muito, enfim, proveitosa, né. Então, muito obrigada e até a próxima.